Hoje vamos falar do filme Até o Limite de 2022. Esse é um filme do Mel Gibson e um filme que surpreende muitas pessoas, mas que acaba sendo muito criticado pelos fãs. Como falei na abertura, esse é um filme, que surpreende muitas pessoas. Eu, por exemplo, sou um exemplo dessas pessoas, pois já tinha tido oportunidade de assistir esse filme e não quis, pois eu já estava meio cansado, de ver aqueles mesmos tipos de filme, do protagonista com a família, em perigo, e aí um criminoso ir lá e fantasiar o protagonista e passar por um monte de coisa para salvar a família. Mas eu dei uma chance pro filme e acabei me surpreendendo, pois o filme é bom mesmo. Só que esse filme, ele tem muitas críticas das pessoas, e eu acho que essas críticas são principalmente pois o protagonista é o Mel Gibson, e as pessoas, os fãs do Mel Gibson vão assistir o filme esperando aquele estilo de filme que o Mel Gibson está acostumado a protagonizar, filmes de ação, e esse não é um filme de ação, e o final do filme, acaba tirando toda a emoção do que aconteceu durante o filme, então tira aquela ação toda. Então por isso que eu acho que o filme tenha recebido tantas críticas, negativas, mas se o protagonista fosse outro ator, com certeza as pessoas iam estar elogiando esse filme. Mas para mim, isso não importa, e esse é um filme, eu gostei bastante. Mas como toda obra, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, e nesse filme vou citar três positivos e três negativos do filme Até o Limite. Então, se você ficou curioso, venha comigo. Vou começar citando os pontos positivos desse filme. E o primeiro ponto positivo que eu quero citar é em relação à história inovadora. E atenção que aqui vai spoilers do filme. A história, conta de um radialista que costuma fazer piadas em seu programa, principalmente com os novatos, Ele faz pegadinhas com eles. E ele faz um programa de madrugada, e nesse dia, na virada do aniversário dele, tem um novato lá. E nesse programa em específico ele recebe uma ligação, de um criminoso que diz que está com a sua filha e a sua esposa. Então, faz ele jogar um jogo lá, aonde ele e a equipe dele tem que jogar para a filha dele, não morrer. E tem toda, uma história de por trás, porque o criminoso está fazendo aquilo, que é por causa de uma mulher que trabalhou com o personagem do Mel Gibson e acabou se suicidando, porque por causa das brincadeiras que ele fazia com ela e tudo mais. Mas no final, nós descobrimos que tudo aquilo ali era só uma pegadinha do personagem do Mel Gibson para o novato, que estava começando naquele dia. Mas aí tem um plot twist, onde o novato acaba caindo da escada e supostamente morrendo, e o Mel Gibson, fica com aquele peso por ele ter culpa na morte do novato por causa da pegadinha, que foi meio pesado. E aí no final descobre que o novato já sabia da pegadinha e armou essa pegadinha final, contra o Mel Gibson. E aí temos dois plot twist, só nesse filme, O segundo ponto positivo que eu cito desse filme é os plot twist. Como disse, esse filme tem bastante plot twist. E vou citar dois aqui. O primeiro, é quando o suposto criminoso, solta o detonador, que ele tem que estar segurando, senão os coletes iam explodir, o colete do novato e todas as bombas que estavam no prédio, E ali, é nos revelado que tudo aquilo ali era uma armação, era uma pegadinha, do personagem do Mel Gibson com o novato. Depois disso tem toda aquela tensão ali na cena da queda do novato da escada, e nós ficamos naquele peso,
bah, né, o personagem Mel Gibson matou o cara sem querer, né, mas matou. E aí nós temos mais um plot twist, né, que foi que a equipe do Mel Gibson, né, fez uma pegadinha em cima da pegadinha dele, né, contra ele. Então, os plot twists desse filme são muito bem feitos. E o terceiro ponto positivo que eu cito desse filme é o tema interessante. Claro, entendo que o filme é meio bagunçado, tem alguns furos de roteiro, mas tem um tema que fica predominante ali no filme que eu acho bem interessante, que é em relação às brincadeiras, né, as pegadinhas do protagonista, né, que teve consequência, supostamente, né. A primeira foi da suposta mulher que trabalhou na rádio, que acabou se suicidando por causa das brincadeiras que ele fazia com ela, e ela acabou ficando mal e se matou, né. E o segundo, né, em relação a brincadeiras também, é quando o novato, né, descobre que caiu numa pegadinha e ele fica transtornado, né, e cai da escada e acaba supostamente morrendo. Mesmo essas duas mortes não sendo real no filme, acho bem interessante esse tema, mostrando, né, que brincadeiras têm limite, pois ali, né, dois personagens acabaram supostamente morrendo por causa de brincadeiras, e no mundo é real, né, acontece muito isso. Às vezes pra ti é uma brincadeira, né, mas pra pessoa que tu faz não é, e acaba tendo certas consequências, às vezes até o suicídio, né, daquela pessoa. E eu então achei, né, bem interessante trazer esse tema, né, nesse filme. Agora vamos falar dos pontos negativos desse filme. O primeiro ponto negativo desse filme, na minha opinião, é o final. Vou explicar, né, a minha opinião em relação a isso. Temos um suposto final, né, que é quando o novato morre e o Mel Gibson vai para a delegacia para responder por causa da morte, né, do novato, por causa da pegadinha dele. E depois tem um final mesmo, né, onde é revelado que na verdade o novato não morreu e tudo que ele é uma pegadinha em cima do Mel Gibson, né. Cara, eu acho que não precisava desse final. Acho que se o filme tivesse acabado ali com a morte do novato mesmo, sabe, e tendo morrendo ali, ia trazer, eu acho, uma mensagem interessante pro filme, né, mostrando que toda brincadeira tem consequência, seja pequena ou seja grande, e isso trazeria, né, uma consequência pro protagonista desse filme, né, que acabou não tendo consequência nenhuma por fazer toda aquela brincadeira que talvez não tenha sido tão engraçada para algumas pessoas no filme. O segundo ponto negativo desse filme é a falta de desenvolvimento na relação do protagonista, que é interpretado pelo Mel Gibson, né, que se chama Elvis no filme, com a sua esposa e a sua filha. Cara, eu entendo que o filme não é realmente sobre as duas estarem em perigo mesmo, mas como o filme quer que nós acreditemos nisso, eu acho que tinha que ter um tempinho a mais ali para desenvolver a relação entre o Elvis, né, o Mel Gibson, e sua esposa, né, e sua filha, pois assim, né, na hora que começasse o suposto ameaças, nós sentiria nós ficaria torcendo para ele conseguir, sabe? Mas como nós não é nos apresentada essa relação, para nós não faz muita diferença, porque nós acabamos não tendo essa empatia, né, pela relação, né, do Elvis, né, do Mel Gibson, com a sua filha e a sua esposa. A única empatia mesmo é por nós saber, né, que é a esposa dele que está lá, a mulher que ele ama, e também, né, a filha dele, né, que é sangue do sangue, né, qualquer pai protege a filha de qualquer situação perigosa. Então eu achei que podiam ter tirado um pouquinho de mais tempo, né, para desenvolver essa relação, que eu achei que seria importante para esse filme e para o contexto que ele queria nos apresentar, né. E o terceiro ponto negativo desse filme, na minha opinião, é a pegadinha principal, né, do filme, contra o novato, né, que o novato seria a vítima. E por que eu acho que é uma parte negativa, um ponto negativo? Pois no início do filme, né, ali
Quem manda na rádio tá falando pro Mel Gibson pegar leve com as pegadinhas, pois a audiência, né, do programa dele tá caindo, ele vai acabar, né, saindo do rádio. E mesmo falando isso, tipo, tendo consciência disso, eles autorizam o Mel Gibson fazer todo aquela pegadinha enorme lá que envolveu todos os funcionários da rádio, até a polícia envolveu, e ficaram de boa com isso, e ficaram tão de boa que no final fizeram uma pegadinha em cima da pegadinha dele, sendo que no início estavam criticando ele por fazer esse tipo de brincadeira, né, com as pessoas, por ser um pouquinho mais rude, vamos dizer assim, mais engraçado. E eu achei que podiam ter dado uma desculpa um pouquinho melhor para a pegadinha principal. Achei que foi mais um furo de roteiro mesmo do que intencional. E você já assistiu esse filme? Já assistiu Até o Limite? Se assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você não assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou dos pontos que eu citei aqui nesse vídeo. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você mostra para o YouTube que nosso conteúdo é bom, e assim ele lança o nosso conteúdo para mais pessoas, e mais pessoas vão poder conhecer o nosso trabalho. Desde já até agradeço. Também se inscreva no canal, pois aqui você ficará por dentro de tudo relacionado a filmes, séries, mangás, revistas em quadrinhos, resumindo, tudo relacionado à cultura nerd. Até o próximo vídeo, pessoal.